Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Juliana Ávila e esse é o nosso canal. Quer estudar? Venha para cá. O meu objetivo aqui é ajudar você a conquistar a tão desejada aprovação no concurso dos seus sonhos. E para isso, hoje, nós vamos conversar sobre a área fiscal, que é a minha área. Eu vou te contar tudo o que eu sei e que pode ser relevante para sua escolha e para sua aprovação nessa área. Então fica comigo. Eu já disse algumas vezes aqui que eu sou graduada em farmácia e bioquímica e que quando eu comecei a estudar para concursos, a minha intenção era permanecer na minha área. Eu cheguei a fazer o concurso para o Inmetro, eu fiz concurso para o Ministério da Agricultura e eu comecei a estudar, estudei durante algum tempo aí para o concurso da Anvisa, que demorou séculos para sair e aí eu nem estava mais pensando na área farmacêutica. Acontece que no final de 2010 eu atingi o meu grau máximo de insatisfação profissional. Já estava ficando insustentável a situação no meu emprego e eu estava tão desmotivada que eu não queria simplesmente procurar outro emprego em outra empresa. Eu já estava achando que era tudo igual. Eu conversava com os meus amigos, com os meus colegas de profissão e eu não achava ninguém que era completamente feliz com a sua vida profissional. E aí, em março de 2011, eu fui aprovada no concurso para técnico judiciário do TRF da primeira região. E eu tinha nessa época menos de 3 meses de estudo. Foi o meu primeiro concurso totalmente fora da minha área. Foi a primeira vez que eu tinha estudado direito na minha vida. Então, embora eu não tenha sido nomeada, foi um concurso para cadastro reserva. Eles chegaram a convocar até o 18º aprovado. Esse concurso, ele serviu para me dar um gás. Ele me mostrou que eu estava no caminho certo. E foi ele que me fez desistir de vez dos concursos para farmácia. Eu comecei a gostar de estudar os direitos. E aí, então, eu fui pesquisar uma área para focar. Eu entendi que se eu quisesse focar em tribunal, eu teria que prestar concurso para nível técnico, porque embora exista aquele cargo de analista administrativo, eram poucas vagas disponibilizadas. E aí, então, depois de pesquisar muito, eu acabei optando pela área fiscal. Eu levei em conta 4 aspectos para tomar a minha decisão. O primeiro deles, claro, foi o pré-requisito, que era a graduação em qualquer área para a maioria dos concursos. Além disso, não tem nenhuma exigência de idade e também não tem o teste de aptidão física, porque foi exatamente em função disso que eu eliminei os concursos da área policial. O segundo fator que pesou muito na minha decisão foi a publicação frequente de editais. Embora o meu alvo nessa época fosse o concurso para analista e para auditor da Receita Federal, eu sabia que eu poderia prestar também outros concursos, os concursos para os fiscos municipais, que são chamados aí, concursos para ISS. Vocês já devem ter ouvido falar, saiu ISS São Paulo, ISS Salvador, ISS Belo Horizonte. Então, esses concursos são os concursos para os fiscos municipais. O pessoal, ele costuma se referir a eles, como ISS, porque o ISS é o Imposto sobre Serviços e é o principal imposto municipal, ao lado do IPTU e do ITBI. E eu também poderia prestar os concursos para fiscos estaduais, que são mais conhecidos como ICMS, saiu o ICMS São Paulo, saiu o ICMS Pernambuco, tá para sair o ICMS Ceará, Eles são conhecidos assim porque o ICMS, que é o imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação, é o principal imposto estadual ao lado do IPVA e do ITCMD. Então, além desses, o concurso para auditor fiscal do trabalho, que
que é o concurso do Ministério do Trabalho, também está enquadrado na área fiscal. Então, as oportunidades, né, na área fiscal, elas eram muito boas. O terceiro fator foi as atribuições do cargo, porque eu sempre gostei muito de fiscalização. Eu já tinha feito concurso para fiscal no Ministério da Agricultura, eu já tinha feito concurso do Inmetro, né, que também mexe um pouco com essa parte de fiscalização. Eu estava estudando para o concurso da Anvisa, que também é um concurso, né, de fiscalização. Eu passei tanto tempo sendo fiscalizada, porque eu trabalhava com garantia de qualidade. Então, eu estava ali na linha de frente, quando a empresa onde eu trabalhava recebia aquelas inspeções anuais da vigilância sanitária. E eu sonhava, claro, né, em estar do outro lado, em fiscalizar ao invés de ser fiscalizado. E o quarto fator, lógico, né, as remunerações, que são extremamente atraentes. Para vocês terem uma ideia, o auditor fiscal do trabalho ganha em torno de R$21 mil, o analista tributário da Receita 11 mil, o auditor fiscal da Receita Federal 20 mil reais, os fiscos municipais aí pagam em torno de 10 mil reais, sendo que em grandes capitais, né, como São Paulo, Rio de Janeiro, as remunerações elas se equiparam aos fiscos estaduais, chegando aí a 20 mil reais mensais. Então, depois de me decidir pela área fiscal, é que eu fui buscar mais informações, né? E aí eu fui estudar alguns editais para conseguir entender mais sobre as disciplinas que eram cobradas. E foi aí que eu descartei o concurso para auditor fiscal do trabalho. Embora muitas pessoas consigam estudar, né, para o concurso da Receita Federal do Brasil e para o concurso de auditor fiscal do trabalho ao mesmo tempo, eu achei que para mim não compensava. Só para vocês terem uma ideia, embora algumas matérias, né, português, raciocínio lógico, administração geral, administração pública, direito constitucional, direito administrativo, auditoria, contabilidade geral, elas sejam comuns aos dois certames, muitas outras disciplinas elas são exclusivas do concurso para FT. É o que acontece, por exemplo, com o direito do trabalho, segurança e saúde do trabalho, economia do trabalho, direitos humanos, né? E são conteúdos muito extensos que demandam um tempo razoável de estudo. E aí, quando eu vi isso, eu preferi deixar de lado esse edital e me concentrar apenas nas disciplinas que eram cobradas nos concursos para a Receita Federal e para os fiscos estaduais e municipais. E aí a gente já tem um conteúdo bastante extenso. O último edital da Receita Federal, né, para o cargo de auditor fiscal foi publicado em 2014 e ele cobrou 14 disciplinas. Então foi língua portuguesa, inglês ou espanhol, raciocínio lógico, administração geral, administração pública, direito constitucional, direito administrativo, direito tributário, cobrou também auditoria, contabilidade geral, contabilidade avançada, legislação tributária, comércio internacional e legislação aduaneira, né? Então, fora essas 14 disciplinas que foram cobradas, né, no concurso para auditor fiscal, tem ainda também aquelas disciplinas que são muito cobradas nos concursos para os fiscos estaduais e fiscos municipais, como, por exemplo, economia, macro e microeconomia, informática ou tecnologia da informação, né, nos concursos mais recentes tem se cobrado TI, matemática financeira, estatística, direito civil, direito penal, legislação tributária estadual ou municipal, dependendo do concurso que você vai prestar. Eu comecei a estudar de verdade, né, com foco exclusivo na área fiscal, a partir de junho de 2011. E nessa época, eu ainda trabalhava, né, de segunda a sexta-feira, eu tinha uma jornada de 44 horas semanais, e em função disso, eu não conseguia estudar mais aí do que 2, 3 horas por dia durante a semana, e eu procurava, claro, né, compensar um pouco aí nos finais de semana, estudando cerca de 6 horas aí no sábado e 6 horas no domingo. Claro que nem sempre eu conseguia cumprir essa carga horária, né? Só que com isso, não dava para começar já estudando aquelas 14 disciplinas, né, de uma vez. O
que eu fiz então? Em função disso, eu resolvi começar com português, raciocínio lógico, direito administrativo, direito constitucional. Essas 4 disciplinas eu já vinha estudando desde janeiro, quando eu comecei a estudar para o concurso do TRF da primeira região. E eu incluí também aí, né, nos meus estudos, no meu quadro de horários, direito tributário e contabilidade. E eu comecei com essas 6 disciplinas porque eram as mais comuns aos concursos da área fiscal. E eu fiquei só nelas até o final de agosto, quando eu fui então demitida do meu emprego. Eu já tinha decidido que eu ia sair do emprego em dezembro, né? Eu já estava me planejando para isso, e que eu ia me dedicar durante algum tempo, até que o meu dinheiro acabasse, né? Ou até que eu passasse em algum concurso, exclusivamente aos estudos para concursos. Acontece que a empresa onde eu trabalhava resolveu antecipar todo esse meu processo, né? E eu confesso para vocês que na hora que eu fui demitida, é claro, né? Eu levei um baita susto. Eu entrei em desespero, porque eu ainda não tinha feito toda a minha reserva. Só que depois disso eu agradeci muito, porque era tudo o que eu precisava. E eu me comprometi a estudar pelo menos 40 horas semanais, que era até menos do que eu passava trabalhando. E dessa forma eu consegui então, né, como eu estudava mais horas, eu consegui incluir outras disciplinas no meu ciclo. Mas eu cometi muitos erros durante esse processo, tá? Na escolha das materiais, na divisão de tempo, enfim, todos aqueles tropeços, né, que todo concurseiro comete na hora que está dando início a esse processo. Em dezembro de 2011, foram publicados os editais do ISS-BH e do ISS São Paulo. E em janeiro de 2012, o edital para o ISS São José dos Campos, né? Então, 2012 era o ano fiscal, aí estava prometendo. E aí, com isso, a minha preparação acabou alcançando um outro patamar. Eu comecei a estudar, então, bem mais focada nesses editais que já tinham sido publicados. Legislação tributária municipal entrou na minha grade. Eu acabei não fazendo a prova para o ISS São Paulo. A prova para o ISS-BH ela foi em março. A do ISS São José dos Campos foi em abril. Eu consegui ser aprovada em 84º lugar no ISS-BH, mas eu não tinha muita expectativa de nomeação, porque, em princípio, eram apenas 27 vagas. E eu fui aprovada em 9º lugar no ISS São José dos Campos. Então, imaginem, né, a minha felicidade. Porque esses resultados, eles eram a prova que eu precisava de que eu estava ali no caminho certo. E, para minha surpresa, né, as nomeações em São José dos Campos, elas ocorreram em um tempo recorde. As provas foram em abril. No dia 28 de junho, eu comecei a trabalhar na prefeitura. E aí eles fizeram várias entrevistas com todos os aprovados para saber onde cada um gostaria de ser alocado. E eu, então, escolhi a fiscalização do ISS, do Imposto sobre Serviços. Eu tive a sorte de conseguir ser alocada nesse setor. Então, o meu trabalho, né, ele consistia em realizar auditorias naquelas empresas que eram contribuintes do ISS, com o objetivo, então, de verificar o cumprimento de obrigações principais e obrigações acessórias. O começo foi muito complicado, tá? Mesmo a gente estudando muito direito tributário, contabilidade, auditoria, a prática mesmo, o dia a dia é muito diferente. Mas eu me identifiquei muito com o meu trabalho, eu gostava muito do que eu estava fazendo, eu estava super realizada. Só que apesar disso, eu ainda não estava pronta para me aposentar dos concursos, né? Eu ainda estava ali me adaptando à nova vida, quando então a Receita Federal publicou um edital para 190 vagas para o cargo de auditor fiscal. E eu entrei em desespero, eu surtei, porque eu não tinha nem casa para morar, eu ainda morava num quarto de hotel, eu estava aprendendo serviço ainda na prefeitura, eu nunca tinha estudado comércio internacional, legislação aduaneira. Eu lembro então de ter feito a minha inscrição, mas totalmente sem esperança. E aí, então, eu comecei a estudar do jeito que dava, na hora que dava. Eu comprei um notebook às pressas, porque na época, né, antes, eu estudava por um desktop e esse computador tinha ficado lá em Minas. Só que acontece que os meus estudos para a Receita Federal, eles duraram muito pouco tempo. Porque quando foi em agosto,
o governo aqui de São Paulo autorizou o concurso para a FR, né, para agente fiscal de rendas, e aí eram 885 vagas contra aquelas 190 da Receita, lotação no estado de São Paulo e uma remuneração equivalente. Além de mais tempo para conseguir estudar, porque eles estavam prevendo provas aí, né, para o final do ano. E elas acabaram acontecendo só em março de 2013. Então eu não pensei duas vezes, eu deixei a Receita Federal de lado e eu foquei total na minha preparação para o ICMS São Paulo. O edital acabou sendo publicado só em janeiro de 2013. Eu lembro que o edital ele foi publicado numa sexta-feira. Eu passei o sábado inteiro estudando esse edital, bolando a minha estratégia de preparação. Eu ia ter 2 meses, né, até a aplicação das provas. Eram 20 disciplinas diferentes. Português, matemática financeira, estatística, raciocínio crítico, que eu nem sabia o que era isso, atualidades, inglês, administração pública, economia, macro e microeconomia, finanças públicas, direito administrativo, constitucional, civil, penal, direito tributário, legislação tributária do Estado de São Paulo, contabilidade geral, contabilidade avançada, contabilidade de custos, auditoria e tecnologia da informação. Nesse tempo, nesses 2 meses, eu dei o máximo de mim, né? Eu precisava ir conciliar a rotina de estudos com o trabalho como auditora na Prefeitura de São José dos Campos. E para isso, o que eu fazia? Para conseguir ter mais tempo para estudar, eu acordava todos os dias às 5 da manhã, estudava até às 7, aí eu tomava café, me arrumava, ia para a prefeitura, tirava só 1 hora de almoço, eu almoçava em 20 minutos e ficava 40 minutos, né, resolvendo questões. Depois das 5 horas eu saía da prefeitura, chegava em casa ali por volta de 5h30, dormia até às 8 da noite, acordava, jantava, tomava um banho para poder conseguir dar uma despertada e estudava de 9 da noite até meia-noite. E aí nesses 2 meses, né, eu parei de ir para Juiz de Fora nos finais de semana e eu estudava pelo menos 6 horas no sábado e 6 horas no domingo. O carnaval, ele foi em fevereiro e eu passei os 4 dias trancada no meu apartamento, estudando o máximo que eu consegui. Então foram 2 meses muito pesados de preparação. Mas eu lembro que eu saí da última prova, foi uma prova que aconteceu no domingo à tarde, a gente fez prova sábado de tarde, domingo de manhã, domingo à tarde. Quando eu saí dessa prova no domingo à tarde, com a sensação assim de dever cumprido e de que eu precisava dormir pelo menos aí 1 semana. O resultado ele foi divulgado em maio de 2013, eu acho que foi um dos dias mais felizes da minha vida. Era o fim, literalmente, da minha vida de concurseira, né? Eu tomei posse em março de 2014, na Delegacia Regional Tributária de Araçatuba, eu estou aqui até hoje. Eu comecei o meu trabalho como fiscal externo, que é o que a gente chama aqui no estado, que é quem realiza auditoria mesmo em empresas contribuintes do ICMS. Eu fiquei nessa função até agosto de 2015, quando então eu fui trabalhar no posto fiscal. E aí no posto, né, eu tinha um contato maior, um contato mais direto, né, de atendimento ao público. E em abril de 2016, desculpa, eu fui então transferida para o Núcleo de Serviços Especializados, que é o setor que eu trabalho até hoje. E atualmente o que eu faço, né, é analisar os pedidos de isenção de ICMS na aquisição de automóveis por taxistas e portadores de deficiência física, visual, mental ou autista. Então eu sugiro, né, que se você também tem interesse em prestar concursos para a área fiscal, é muito importante que você comece analisando todos os editais, né, os editais de concursos anteriores da Receita Federal, os editais anteriores, né, de concursos para fiscos estaduais, fiscos municipais, né, aqueles que te interessam, aqueles que estão mais iminentes aí, né, para poder sair, para serem publicados, como por exemplo o ICMS Ceará, ICMS Bahia, Pará, Espírito Santo, Roraima, Paraná. A gente tem aí ISS Fortaleza, Belém, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. E claro, se você estiver disposto a se aventurar pelo direito do trabalho, né, o último edital também para auditor fiscal do trabalho.
É importante que você monte o seu ciclo de estudos. Eu já gravei um vídeo aqui ensinando isso, com aquelas disciplinas que são comuns a todos os certames. E aí começa com 5, 6 disciplinas diferentes, dependendo do tempo que você tem para se dedicar aos estudos para concursos, e vai incluindo outras à medida que o seu estudo, né, o estudo dessas primeiras, as 5, 6, foi evoluindo, ou então, claro, né, quando você tiver aí algum edital na iminência de ser publicado. Eu sugiro que você faça assim como eu fiz, começando com português, raciocínio lógico, direito administrativo, constitucional, direito tributário, contabilidade, que são as disciplinas mais comuns a todos esses concursos. Muito cuidado, gente, com a escolha do material de estudo. Eu também já gravei um vídeo aqui falando sobre isso, não deixem de assistir. A bibliografia, ela é fundamental para qualquer concurso que você for fazer, e para a área fiscal isso é ainda mais evidente, né? Haja vista o alto nível de provas, não tem necessidade nenhuma de você estudar por 2, 3 fontes diferentes, mas é essencial que você tenha um material de qualidade, um material completo, que seja voltado para concursos fiscais e, é claro, né, um material que seja atualizado. Vocês viram que a quantidade de disciplinas de conteúdo ela é assustadora. Então, por isso, um bom planejamento de estudos é fundamental. Não deixe de estudar a lei seca, além do seu livro, do seu PDF. Você precisa também fazer anotações, resolver questões e, claro, né, gente, precisa revisar. Não acha que você vai conseguir reter todo esse conhecimento sem uma estratégia muito boa de revisão. Bom, pessoal, é isso que eu queria conversar com vocês hoje. Eu acho que deu para vocês conhecerem um pouquinho mais, né, sobre a minha área, sobre a área fiscal, sobre como foi a minha preparação. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem saber mais sobre alguma coisa, é só deixar aqui nos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Se você gostou, deixa seu like, compartilha com os amigos. Isso é muito importante para mim. É isso que me ajuda, né, no crescimento do canal, porque afinal de contas, quando você dá o seu like, quando você compartilha, o YouTube entende que esse vídeo ele tem um conteúdo relevante e que ele merece, então, ser visto, ser distribuído para mais pessoas. No nosso próximo encontro, eu vou te mostrar como você vai turbinar os seus estudos para concursos através da resolução de questões. Então, se você ainda não é inscrito, clica aqui embaixo, se inscreve, já ativa o sininho de notificação para o YouTube te avisar sempre que tiver um conteúdo novo aqui para você. E eu te espero então na próxima sexta-feira para mais um passo na sua jornada rumo à aprovação. Até mais e bons estudos!